Olá, meus amigos, no Papo na Diagonal. Estamos mais uma vez aqui, reunidos no programa. Aqui não estou entendendo, ali eu ia dizer César Augusto, mas parecido, Netinho. né? É bem parecido. Estamos aqui com a presença de Netinho Oliveira, senhoras e senhores. Também aqui, Hugo Lima, meu querido Hugo Lima. E hoje, com uma pessoa extremamente ilustre, que estava devendo há muito tempo a presença dele aqui nesse programa, o meu querido amigo, irmão de longas datas, um homem íntegro, um homem... Hã? Bota longa nisso. Não é não, cara. A gente... Cara, não vou nem dizer quando. Eu só me lembro da história do casamento que ele contou dele, você chegando lá. Não, mas essas coisas a gente esquece. Chegando não, né? Não, eu cheguei. Eu só cheguei um pouquinho atrasado só. Tem foto dele assinando os papéis no final. Não, é porque eu fui padrinho. Na cadeira, não? É que eu fui padrinho. Um cabelinho amarrado. Eu fui padrinho, eu já tava com cabelo grande. Então só foi padrinho mesmo e não foi participante do casamento? Não, porque eu cheguei um pouquinho só atrasado. No fim? Eu não tenho culpa que o pastor foi pontual demais. E Cleiton também. Todo. Então Não. quer dizer que a esposa, Não, mas é que a noiva, a primeira noiva pontual do mundo, velho. Toda noiva atrasa. Ele, pastor, eu fiquei sabendo que ele chegou arretado. Eu não vou dizer o horário que foi marcado hoje aqui, porque... Não. Mas não. Foi atrasado aí, 1 hora e pouco, viu? Foi, De é um atraso. absurdo isso, eu vou dizer logo. Isso se repete, né? Isso é inadmissível. Eu fiquei sabendo. Não, eu fiquei sabendo que nesse casamento ele chegou invocado lá, chegou muito triste. Porque começou o casamento sem mim. Senhoras e senhores, aqui, pastor Josenildo Santos, meu querido amigo, as considerações iniciais, pastor, fica à vontade. Te amo, Vladimir. Também te amo, pastor. É uma satisfação enorme. Então, gente, é um prazer poder estar aqui, né? Neto eu conheci ontem, mas é uma figura fácil de amar. Hugo também, longas datas aí, muito tempo que eu conheço o Hugo. Vladimir também. Eu conheço o Vladimir mais tempo. Hugo veio depois. Vladimir mais tempo ainda. E o prazer é todo meu, viu? Poder estar aqui. Grato aí pelo convite, né? Que o Hugo fez. Não, rapaz, eu já expliquei isso, né? Do convidado, né? Fui eu Obrigado, que passei Hugo, o pelo contato. convite, viu? Até que fim, cara. Obrigado Foi pela eu honra, passei viu? o contato, Tá eu com muita moral hoje. Não, o negócio que eu passo. Eu pedi pra entrar em contato, você entra em contato lá e você fala, Por isso que ele tá implorando. Não, eu quero lhe agradar. Agora você tá devendo isso aí. O negócio tá feito do teu lado. Mas obrigado, Vladimir. Brincadeira à parte. Obrigado, cara, por essa honra e pelo prazer de poder estar aqui. Já assisti algumas vezes, né? O Papo na Diagonal. Me diverti demais, muito bom. Fui muito edificado. Espero poder, de alguma maneira, somar aqui, compartilhar alguma coisa aqui com vocês. Cara, é honra nossa, na verdade, te receber aqui, uma pessoa que é tão conhecedor da palavra e tem uma profundidade de um assunto muito interessante que vai ser trazido hoje aqui no Papo na Diagonal. Creio que dentro desse formato, a primeira vez, ele como tópico principal, a primeira vez, e não seria... não poderia ser melhor do que com você. Enfim, vai ser maravilhoso o papo de hoje. Então, para a gente iniciar, queria pedir para o nosso querido Hugo Lima, como de costume, ele fazer aí, com a sua voz de veludo, fazer a oração inicial. Estagiário, faz o que hoje, Hugo? Só bato palma. Estagiário só fica... Ficar lembrando do Não, passado. como ele é estagiário, ele podia fazer oração, né? Mas, rapaz, eu posso fazer. tu vai passar para ele. Estagiário. Pronto, ele faz agora e depois tu fecha. Da passada não foi pra mim, não foi pra ele. Foi não, mas vai. Tu é estagiário, tu tem que Não posso fazer. escolher nada, não. Vai, estagiário. Amém, oremos. Pai querido, Pai amado, Deus criador do céu e da terra, Tu és Deus soberano, Senhor Jesus. Sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, principalmente sobre os nossos corações, Jesus. Deus, que a Tua palavra hoje, Senhor Jesus, nesse culto, porque Tua palavra diz que se 2 ou mais adoradores se juntarem em Tua presença, o Senhor se faria presente. Eu sei que o Senhor está aqui. Então, Senhor, que a Tua palavra venha achar guarida, venha achar lugar em nossos corações hoje. Amém. Que, da mesma forma que o Senhor venha achar lugar em nossos corações, que essa palavra venha ser como uma flecha nos corações das Amém, pessoas que Senhor. estarão assistindo, Pai.
Eu não sei quem vai estar assistindo, se é uma pessoa que quer se suicidar, se é uma pessoa que está em depressão, se é uma pessoa que está querendo desistir de alguma coisa, Pai. Mas, Senhor, fala com ela através dessa palavra, toca nos corações, Jesus, em nome de Jesus, e abençoa o pastor com essa palavra edificante, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor, pode trazer aí a abertura do tópico, que é graça, não é isso? Isso aí, vamos falar sobre graça. Eu queria que o pastor falasse até da igreja dele, né? Onde é a igreja, a igreja que o pastor assim, faz a... Falar um pouco mais sobre ele, ele, né? Antes da gente entrar no assunto, o senhor fala sobre suas... Você é casado há quanto Suas- tempo? Qual cartão está devendo? Essas coisas assim, bem íntimas, né? É o estagiário. É o primeiro programa dele. No lugar de César Augusto. Mas Aí o cara tá sim, conversando sim, desse A jeito. gente pode falar Vocês tão sobre bom? algumas dívidas que foi conversado aqui nos bastidores antes. Vamos começar pela de hoje, pastor. Deixa pra lá, Pela de né? hoje. Quem não suporta? Deixa pra lá, viu? Eita, pô, né? Calma. Acho que eu burlei pra tirar o foco. Pra tirar o foco. Tem certeza que quer falar sobre dívida? Oi. Manda bem, brincadeira à parte aí, pastor. Mas eu tenho uma boa notícia pra você, né? A dívida já foi paga. Amém. Tá ouvindo, Vladimir? Se aproveitando. Foi paga, graças a Deus. Inclusive, já deixa um recado aí pra, se na sua oração você falou, que não sabe quem vai estar ouvindo, né? Ou assistindo, no caso, né? Mas se há algum tipo de pensamento como esse, você pode esquecer, porque você é amado, você é amada. Glória a Deus. Amém, glória a Não Deus. precisa chegar a tanto, né? E o seu amor, o amor de Cristo por nós, ele é incondicional. Ele vai além daquilo que a gente fez, faz, né? Ou a gente pensa em fazer. Porque tá muito ligado a isso. Eu já estou falando de graça, né? A gente aprendeu durante a vida inteira que a gente só tem direito a alguma coisa com base naquilo que a gente faz, Por mérito, né? por mérito. Certo. Então, isso acaba sendo condicional. Então, a gente ouve durante a vida inteira. Se você tirar boas notas na escola, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta. Se você for um bom menino, no final do ano Papai Noel vai lhe dar um presente. E a gente acaba desenvolvendo esse tipo de crença. Existe uma verdade nisso, mas não é a verdade e não é o padrão bíblico. Só interrompendo um momento, pastor. O senhor só esqueceu de se apresentar. E até agora ninguém lhe conhece. É A sua verdade. vida, A gente já de onde o trabalhou senhor vem, tanto, de onde o senhor como vai, foi a para onde o senhor vai, trajetória pastoral. onde o senhor quer o senhor tá. Então, eu me chamo Josenildo Santos, né? Tanto eu quanto minha esposa, a gente tá na frente de igreja já, acho que há uns 23 anos, pastoreando. Tive o prazer de ter Hugo, né, como ovelha, como irmão em Cristo lá, uma história bem lá atrás. Se afastou, foi mesmo. Foi para outra Deus. igreja, né, Deus. para o ministério. E de 3 anos para cá, mais ou menos, a gente decidiu, não porque a gente escolheu, mas porque a gente entendeu que o Senhor nos escolheu mergulhar na mensagem da graça. E isso tem sido uma verdadeira revolução nas nossas vidas, né? De modo que a gente, como eu estava falando até para a Neta ali nos bastidores, eu não consigo, eu sei até ministrar, conversar sobre qualquer assunto, qualquer tema, mas eu não consigo mais, eu até tento falar sobre outras coisas, mas eu estou inundado pela mensagem da graça. Então, eu sempre acabo me voltando e falando sobre graça, desse amor incondicional. Depois que eu entendi isso e entendi a complexidade desse assunto, no sentido de que, por exemplo, outro dia eu decidi começar a separar alguns versículos sobre graça. Eu tenho alguns esboços onde eu vou separar alguns versículos sobre graça, para na hora que, dependendo do assunto, eu encontrar fácil. Mas toda a Bíblia fala sobre graça. Né? Desde o Antigo Testamento, desde o Éden, até a volta do Senhor, é sobre graça. Tudo é uma tipologia sobre graça. Você vai ver, por exemplo, a Arca de Noé feita de madeira, que aponta para a cruz.
Você vai ver lá no Éden, o Senhor falando que eles deviam comer de todo fruto, menos daquele, porque se eles comessem daquele fruto que estava no meio do jardim, eles seriam mortos, né? E a Bíblia diz que eles comendo do fruto, eles pegaram folhas de figueira. Figueira é a árvore que Jesus amaldiçoou. Quando Jesus fala lá em Marcos 11 assim, nunca mais ninguém comerá desse fruto, e depois ele vai trazer uma lição poderosa sobre fé. Para a gente que é brasileiro aqui, que a gente que é gentil, ou que fomos pelo menos, a gente não entende muito a profundidade que ele está falando. Mas a figueira é um símbolo de Israel. Então, Jesus estava falando assim, olha, ninguém nunca mais vai precisar comer disso aqui. Ele estava se apresentando agora como uma videira verdadeira. Então, na verdade, toda a Bíblia vai apontando para Cristo, é tipologia apontando para o Senhor. Isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de modo que eu não consigo mais falar sobre outra coisa. Então, por causa disso, há 3 anos para cá, a gente começou a mergulhar, né, ter uma verdadeira imersão nesse assunto sobre graça. De modo que agora a gente inaugurou a Casa da Graça, que está funcionando ali na Rua Barão de Souza Leão, número 1139. Quem quiser aparecer por lá, é ali na frente do supermercado Trevo, também praticamente na frente de uma igreja bem conhecida aqui em Recife, que é a Igreja Canaã. E estamos ali com um grupo, começando um grupo pequeno, né? Todo mundo ainda se conhecendo e conhecendo essa mensagem, ou a profundidade dessa mensagem, que eu diria que é a mensagem da vez, que eu creio que vai libertar muitas pessoas. E aquilo que eu estava dizendo, para você que de repente tem tido esse tipo de pensamento, descarte isso, porque o amor dele sobre nós é incondicional. Talvez você esteja se sentindo mal, culpado, você se vê assim, eu tenho uma dívida impagável diante de Deus, quero dizer que essa conta já foi paga. Amém. Você não deve mais nada e o seu amor é para sempre, eterno e é condicional. Eu acredito muito nesse termo culpa, no requisito voltado sobre o critério de desistir. A culpa é uma expressão muito. A culpa, o preço, a dívida é algo que realmente nos faz refletir sobre o desistir. Por quê? Porque quando nós olhamos o que já foi produzido, nos coloca muitas vezes numa posição. Ai, ó. Nos coloca. Fale, pode falar. Não é quem tá em casa não tá entendendo, tá passando um carro de som aqui, vendendo alguma coisa. Tá baratinho o USB, pessoal. E Não, Ele falou que o não sei se tá dando para ouvir em casa aí. 29 e pouco aí, ó. mas é porque nós ainda estamos esperando a questão do ar-condicionado ainda. Questão do ar-condicionado. Que já temos o ar-condicionado. Falta a pessoa para colocar. Justo. Mas enfim, vai chegar. Então o que eu queria dizer é o seguinte. Muitas vezes quando nós temos a culpa revelada e admitimos essa culpa como responsabilidade nossa, que muitas vezes o fato que foi gerado a culpa é de responsabilidade nossa, mas a gente acredita que essa dívida ainda não foi paga, e muitas vezes essa dívida, como ele falou, é impagável. Então ela gera em nós a sensação de que nós somos incapazes de pagar isso. É maior do que a gente mesmo. Então as pessoas recorrem muitas vezes a tentar contra a sua própria vida pela incapacidade de solucionar esses problemas. A princípio até de absorver primeiro, né? Ela se torna incapaz de absorver, né? E absorver o problema, né? Para poder refletir o que pode fazer, né? Tem gente que nem consegue dar o primeiro passo, né? Mas eu acho que nesse caso, em alguns casos específicos, eu acho que já Eu não queria interromper, não, mas Vai. eu tô feliz porque ele falou alguma coisa séria aqui hoje, viu? Parabéns. Estagiário. Um ponto aí, viu? Mas diga aí, desculpa aí, não queria. Não, o que eu queria dizer é que muitas vezes eu entendo que ele falou, mas voltado muito porque as pessoas, na verdade, estão muito mais mergulhadas dentro desse ambiente. Não conseguem enxergar, na verdade, outra coisa que não seja isso. E, na verdade, o problema em si, seja a culpa, seja o peso, seja o arrependimento, seja o remorso, arrependimento não, mas o remorso,
a pessoa está tão mergulhada dentro daquilo que aquilo passou a fazer parte dela. E na verdade não é. Então, quando ela olha para si, só enxerga aquilo, não enxerga a solução, não enxerga. Então, e aquilo começa a gerar dor nela, dor na alma, ao ponto de que ela quer estar livre da dor, não é nem do problema. Justo. É a dor, é tão intensa sobre ela que ela quer se livrar. E aí entra ali algumas outras situações, princípios e tudo mais. Eu não sei se eu posso estar falando algo errado. E até Fala só um pouquinho mais alto, é porque eu estou sem retorno. Só para eu falar um pouquinho mais alto. Eu não sei se eu posso estar um pouco equivocado falando sobre a graça. Tem gente que quer ter a graça, né? Mas não quer passar pelo processo para ter essa graça. E quando encontra barreiras que dói na sua alma, o primeiro processo é desistir daquele ali. É isso, mas você não tem a graça? Não, mas eu queria logo. Um processo para você passar. Eu estou errado. Por isso, pastor. Eu acho que É porque eu acho que o que ele quer dizer, o que ele quer dizer, pastor, É um você vai ter sentido, a palavra sentido. agora, é no critério de buscar ser aquilo que Deus espera que sejamos. E há uma frustração. Sim. Então, o processo quem passou foi Jesus. Sim. Por isso chama-se graça. No original, graça significa favor imerecido. Então, na verdade, não tem nada a ver com o que a gente precise fazer para. Tem a ver com o que Jesus já fez. Graça tem a ver com crer no que ele fez. Então, o processo que nos dá acesso à graça foi pago por Jesus. A gente só precisa crer na obra de Cristo, do que ele fez. E uma vez que a gente crê, a gente instantaneamente já tem acesso a essa graça. Certo. De fato, só concluindo rapidinho, de fato, Tito 2,11 vai dizer que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela já é de toda a humanidade. A humanidade apenas não sabe disso. E ela, na busca dessa graça, desse favor divino, ela começa a agir de forma por meio da meritocracia, esforço próprio, justiça própria. Nesse processo, não sei se eu entendi errado a pergunta, nesse processo para poder obter algo que já foi conquistado. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer que nós somos salvos pela graça, que é favor imerecido. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente divino. A gente sempre aprende que não, eu sou salvo por causa disso, sou salvo por causa daquilo. Eu preciso fazer isso para ser salvo. A gente está sempre falando de processo, de um caminho, de uma jornada, de um acesso. Mas na verdade não é. Isso já foi resolvido na cruz, de uma vez por todas, através de Cristo. O que a gente não tem é informação. Por isso que a Bíblia vai dizer em Oséias que o seu povo, o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Em João 32 vai dizer que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Que verdade é essa? O conhecimento de Cristo, a sua palavra. Só que esse conhecimento, claro que para a maioria, eu acredito, não chegou porque não chegou mesmo. Para outros que chegaram, é mais fácil ou é melhor, talvez por causa do sistema religioso, a complexidade de tudo isso, é melhor deixar isso escondido, sabe, guardado numa prateleira. Porque você vai entender que o evangelho ele é tão simples que a gente desconfia. A gente fica, não é possível, que é só crer? Só crer. Então, esse processo, na verdade, existe. Crer. Eu creio e por isso obtenho. Somente isso. Porque eu acredito que o que ele está falando sobre esse processo, que é o crer, é o processo do crer. Sim, então tá Porque o certo. processo do crer é um processo que está atrelado a um comportamento e não a uma declaração. A declaração faz parte do crer, mas a manifestação, a testificação do crer está no comportamento. Não é isso? Como fruto, não como ação inicial. Sim, mas quando eu me comporto mediante o que eu creio, ali é a manifestação da crença. É um resultado, Porque exatamente não como adianta fruto. eu confessar uma coisa e me comportar de uma outra forma contrária àquilo que eu confessei. Sim, claro. Então, a manifestação, a testificação do crer está no comportamento, na ação, e não na declaração. Que eu acredito que seja isso. O que ele está falando, muitas vezes, que aí entra o que você está falando, que é a questão de toda uma cultura implantada
dentro de mim, que eu não acredito que crer é simplesmente descansar. Vamos colocar aqui. Crer nesse ambiente é descansar. O crer em algumas situações é agir. Decidir. Hã? Comportamento que tu fala é atitude e decisão? Não, é o comportamento mediante ao confessar do que você creu. Então, eu confesso, porque as pessoas falam assim, eu creio, mas o comportamento dela perante a situação é totalmente contrário. Oposto. É o oposto. Então, o que Você crer tem é fé, esse? né? E o crer em algumas coisas é descansar. Não, mas é exatamente isso. O descansar deve ser exatamente o posicionamento de quem crê. Quem crê, descansa. Então, é estranho dizer isso, mas é verdade. Às vezes, para a gente ser leve na nossa conversa, eu vou dizer às vezes, para não dizer sempre, o que os céus esperam da gente é descanso. Você confia em Deus, você crê em Deus, então você entra no descanso. Alguém em casa pode estar escutando o descanso e pode estar entendendo também de algum outro modo, como se fosse algo tipo relaxamento. Comodismo. Comodismo. Então tem que ter cuidado em relação a isso. Descanso no sentido de que você não vai estar fazendo nada para. Não é sua força. Não é a força do seu braço. Não é. Confiança. É confiança em Deus. Eu confio em Deus, então por causa disso eu creio que Ele vai fazer. E se eu creio que Ele vai fazer, eu não vou precisar fazer mais nada, eu vou descansar. Não fazer nada não quer dizer não trabalhar, não estudar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando aqui de crença, de crer em Deus. De ter a certeza e a convicção de Que que ele- aquilo, as coisas estão Perfeito. Eu vou orquestradas. Fazer, eu vou fazer isso É aqui, eu vou aquele- estudar e eu sei que eu vou passar. Não, é aquele Isso. Mas eu vou estudar. Eu tenho Isso. um exemplo que eu costumo trazer sobre criança. Quando você tem duas filhas, você tem uma criancinha que já são ali adolescentes, já adultas já, né? Sim. Ele tem uma menininha de 1 ano, a Helena, né? Sorte por lhe ter como pai. Ó, gostasse do elogio? Me elogiou, cara. Foi. Aí o que Se acontece? emocionou, né? Se eu chego para Só Helena sou eu hoje, ser pai dela. se eu chego para Helena hoje e pergunto quanto custou o leite dela no mês passado, ela vai saber responder? Não. Mas na primeira necessidade de fome, no primeiro sentimento de fome que ela tiver, ela simplesmente vai reivindicar o direito que ela tem de se alimentar. Para quem? Provedor dela. Para o pai, para a mãe. Então a questão é, ela quantas vezes ela perdeu o sono por conta disso? Quantas vezes ela perdeu o sono por conta, ou diminuiu a intensidade do ar-condicionado, ou desligou o ar-condicionado, porque está preocupada com a conta de luz? Não, ela simplesmente está sossegada e está vivendo dentro do processo de vida do qual ela tem que viver, ser criança. Ela não só confia, ela sabe. Não, ela tem E não vai ficar convicção, sem ela isso. tem certeza. Por isso Então, ela descansa. Nada Por tira isso ela dela. pode dormir sabendo que no dia seguinte vai estar lá o leite. Exato. E eu vou dizer uma coisa, viu? Hoje, cientificamente, é comprovado que a longevidade que possamos ter de vida está atrelada diretamente sobre a condição emocional, porque o descanso está atrelado sobre o emocional, né? Aquilo, como você conduz sua vida, a respeito disso, do descanso em si. Por quê? Porque o estresse, que é o oposto disso, o estresse, ele é o que tem levado às doenças, as principais e mais importantes doenças. Falando, cara, a alma, ela gera um alívio. Não, então, Na alma, então você é sente porque, o alívio na é alma porque quando a você emoção, ela te conduz a um ambiente de estresse, que ela gera a liberação de hormônios, todo mundo sabe disso aqui, que é o cortisol, se não me falha a memória, que o cortisol é levado dentro do corpo de um ser humano, ele vai possibilitar um ambiente propício a desenvolver várias doenças. Não é um tipo de doença, são várias doenças. Então, o que é que isso acontece? São manifestações de doenças emocionais no corpo. Aqui São é doenças cultura psicossomáticas. Oi? Aqui é cultura, é ciência. Não, mas são doenças Não, chamadas bacana. doenças psicossomáticas, né? Que é a manifestação voltadas pelo meio do. Então, quando você fala e vê isso na Bíblia, a Bíblia está dizendo assim: por que você está estressado? Por que você está tão ansioso sobre isso? Ela fala sobre ansiedade, ela fala sobre depressão. Um dos versículos que mais me deixou assim
sabe, pensativo, assim, que eu ficava, meu Deus, quando eu comecei a estudar sobre graça, é exatamente esse. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sou um cara muito ansioso, por natureza. Como é que você consegue chegar nesse ponto de não andar ansioso, meu? Aí onde é que entra a É questão... um controle que hoje, desculpa interromper, que hoje é dado muito em muitos cursos, e muita gente tá ganhando dinheiro sobre isso, nada contra, sobre a questão da inteligência emocional, Sim. que está totalmente baseado no que o senhor vai falar agora. Pode falar. Mas ó, por exemplo, pegando um ganchinho ainda do que falou aqui sobre Neto ser pai e tal, eu até soltei isso lá no culto, o Neto estava lá ontem, ele ouviu, que esses dias o Espírito Santo me fez uma correção, que eu sempre quando vou orar, Senhor, é uma força do hábito, eu aprendi, Senhor, Senhor, mas eu sempre ensino sobre um Deus Pai, Abba Pai, mas na hora de orar, por força de hábito, né? Senhor, eu te peço isso, Senhor, eu tô precisando daquilo, Senhor, aquilo outro. E esses dias o Espírito Santo me corrigiu, falando comigo e me perguntando por que você fala Senhor? Jesus pagou o preço na cruz para que você se torne filho. Se você é filho, você sabe que você é filho, por que você me chama de Senhor e não de pai? Você me chama como quem é um escravo. E não como quem tem um pai. Então, eu acredito que daí começa sentimento de culpa, de preocupação, de ansiedade, por não reconhecer Deus como pai, mas como um senhor. Imagine um escravo. Um escravo faz alguma coisa errada. Ele olha para o seu senhor e pensa, eu vou sofrer por causa disso que eu fiz. Não é assim ou não? Uhum. É óbvio. Mas quando é um filho, ele até sabe que pode ser penalizado, mas ele sabe que jamais receberá açoites como um escravo. Porque ele é filho. Na verdade. Quando a gente começa a despertar essa consciência de filho, de que somos herdeiros, de quem a gente é, de que a gente não tem um Deus vingativo esperando a gente ali na esquina, com um bastão, um pedaço de pau para bater na gente, mas um Deus amoroso, e o seu amor ele é incondicional, mesmo quando erramos. Quer ver um exemplo disso bíblico? É a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que aquele jovem, o mais novo, pediu parte da herança ao seu pai, ele foi viver em terras distantes e viveu de toda maneira, ao ponto que ele desejou comer o que os porcos comiam. Um dia caindo em si, ele pensou, rapaz, eu vou voltar para casa. Não sou mais digno de ser chamado filho, mas se eu pelo menos for aceito como um dos seus empregados, já está bom demais. Ele decide voltar. A Bíblia diz que o pai, olhando para o seu filho ainda de longe, correu até ele, deu um abraço, um beijo, colocou um anel no seu dedo, roupas novas, mandou matar um novilho, né, assim, mandou tocar música, aí que estou cheio de músicos aqui, para fazer festa e celebrar. E ele começa a dizer, mas eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele dá a seguinte ordem para os músicos, vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Às vezes, a gente esquece quem a gente é. Mas somos filhos. E porque somos o que somos, não por causa do que fizemos, mas por causa do preço pago por Cristo na cruz, nos tornamos filhos. E porque agora somos isso, a gente não pode se ver menor que isso. Você está me entendendo? Por exemplo, quando Satanás chega para Jesus na tentação, se tu és mesmo filho de Deus, se você diz quem você é mesmo, manda isso, manda aquilo outro. Colocando em dúvida, não se Jesus era capaz de transformar a pedra em pão, mas se ele era filho. Se ele tinha a consciência de filho, de Deus. De Deus. Até mesmo porque alguns versículos antes, o próprio Deus chama Jesus de filho. E aqui é no final do 3 de Mateus, no início do 4 de Mateus, vem a abordagem, o questionamento do diabo sobre o que Deus tinha falado. Sim. A consciência. Eu queria só pegar aqui, Hugo Lima, se você me permite, essa colocação que você tava falando aí, rapaz.
e me veio algo no meu coração que queria abordar um pouquinho mais sobre isso aí, que é a respeito do filho pródigo. Que o filho que ele vai, e quando ele cai em si, diz a palavra, e ele volta, retorna, ele diz, não, voltarei, e a consciência, a condição que ele volta com pensamento de escravo, de pensamento de servo. Quer dizer, eu não vou pedir nem para ser filho mais. Eu vou pedir. Por quê? Porque ele olhou para tudo que ele fez e não enxergava mais espaço para ser filho. Então ele vem no espírito de escravo. Ele acreditou que não é mais filho, que não era mais base filho no que fez. Exatamente. É sobre isso a mensagem da graça. Isso. Graça é favor, é um favor divino, a bênção, é o favor divino, mesmo quando você não merece. No original significa favor imerecido. Mesmo quando você observa e olha, e por uma justiça, sua justiça, Isso. você olha e fala assim, não sou merecedor, porque era o espírito, era a visão que o filho pródigo tinha. Isso. Eu não tenho condição de chegar lá, eu não tenho nem cara de chegar lá. E isso acontece, não é só com ele, acontece com hoje, muitas vezes, o pessoal fala assim, eu não tenho condições Eu fico imaginando ele chegar ali naquele lugar sujo, maltrapilho, Não, todo... ele tava como escravo não só por fora, mas como por dentro, porque ele já tinha se condicionado. Mas qual foi o posicionamento do pai? Exatamente, é onde eu queria chegar. Porque independente de como ele se via, ou se achava, ou se julgava, ou se colocava, isso não mudou absolutamente em nada da visão do pai para com ele. Exatamente. O pai não deixou, nunca deixou de tê-lo como filho. Perfeito. Então essa é a grande... E outra coisa, tem alguns teólogos que falam que essa corrida, esse termo de que o pai vendo o filho, corre, abraça e beija. Esse abraçar e beijar é um termo que alguns teólogos falam que dentro da cultura diz o seguinte, que é para salvar a vida do filho. O pai ele corre em direção e abraça ele e beija o filho para sinalizar para toda a sociedade de que ele ainda era filho. Sim. Que por mais tudo que ele tinha feito, pudesse ter tirado essa condição dele perante a sociedade, porque era um filho amaldiçoado. Tecnicamente, Sim. aquele que pega aquilo que, considerando o pai já morto, porque você só pega, você desprezado, só usufrui. né? Exato, você só usufrui da herança mediante a consideração do que se o pai morreu. É uma Em outras traição, palavras, tem muita coisa envolvida nisso. muita coisa. E a mesma coisa ele chegar pro pai e falar assim, a partir de hoje ele considera morto. Então ele corre e abraça o filho. Quando ele diz a cultura que o beijo ele é dado mediante algumas situações, mas dentro daquela situação em restaurar a condição de filho perante a sociedade. Não perante o pai, porque isso já está explícito, que ele nunca deixou de ser, mas perante a sociedade. Então ele veio e diz assim, ele é meu filho, ninguém toca nele. Porque culturalmente aquele filho estava vulnerável às ações sociais. Então o pai intervém sobre isso e fala assim, ninguém toca nele. Que com certeza deve ter causado um choque nos outros empregados daquela casa, o comportamento do pai, os vizinhos. Então, esse posicionamento do pai blinda o filho de qualquer tipo de pensamento diferente do que deveria ser. Mas não conseguiu blindar de uma pessoa. Do irmão. Do irmão. Perfeito. E é interessante que o irmão, ouvindo de longe a música, ele pergunta já para os empregados, o que é que está acontecendo aí? Ah, o teu irmão que estava perdido voltou. O filho do teu pai voltou. E a Bíblia vai dizer que ele chega perante o pai chateado. Algumas versões falam irado com aquela cena. Que na verdade deveria ser uma cena também de festa, de celebração. Que bom que ele voltou, mas não. Ele vai dagar ao pai o seguinte: todo o tempo eu estive contigo, te servi, fiz tudo o que você mandou. Ele, na verdade, ele vai fazendo uma lista de todo o conjunto de regras e ordenanças, que é exatamente a base da lei, que é o oposto da graça. A graça que é Jesus veio combater exatamente a lei. Eu costumo dizer que o maior inimigo que Jesus enfrentou aqui na Terra, nos seus dias aqui na Terra, nem foi Satanás, foi a lei. Você vai vendo pontualmente os momentos em que
Satanás se apresentava perante Jesus para tentá-lo, alguma coisa do tipo. Mas você vai ver todo o tempo Jesus enfrentando os religiosos da época, que defendiam a lei como uma verdade absoluta que não era. E aquele filho, ele vai dizer exatamente isso. Olha, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo outro, e você nunca me deu nem sequer um cabritinho, um novilho, alguma coisa, para que eu pudesse matar e celebrar com os meus amigos. Disse, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você tem direito a tudo. O problema é que às vezes a nossa identidade está tão perdida nisso. Na verdade, nem o próprio irmão dele também tinha a mentalidade de filho, né? Também não. Parece que... Não, os parece dois que- corações estavam distantes de Deus. Exatamente. Do Pai. Eu É do costumo pai dar de esse Deus. exemplo. É, Eu porque costumo, é a figura, é a figura. como pastor, Não, eu costumo pegar esse exemplo e trazer para a igreja dizendo o seguinte. mas um minutinho só, pastor. Eu vou te interromper para fazer essa... É porque o senhor vai sair do negócio, eu preciso trazer esse ponto aqui. O senhor vai esquecer? Talvez. Então vai, então vai. Não, é somente dizer o seguinte. Eu te esqueci. Brincadeira. É somente dizer o seguinte. Que eu costumo dizer para as minhas ovelhas que tem pessoas que são filhos distantes e outros pertos, mas que não sabem mais que são. Perfeito. Tem aqueles filhos que estão fora da igreja, do contexto de igreja. Aquele contexto coletivo, de estar dentro de quatro paredes. Está fora disso e acha que não tem mais jeito. Mas tem pessoas que estão dentro também, que são filhos, mas também não se veem mais como filhos. Na verdade, se você observar no capítulo inteiro, Jesus está falando sobre isso, sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida. Exatamente esse contexto de pessoas que estão dentro e fora, que perderam a sua Que identidade. não reconhece seu valor, que não reconhece, não se posiciona como. Tudo. Agora, interessante sobre o texto, agora, referindo-se ao segundo filho, o mais velho, que me chama a atenção quando ele fala assim: eu fiz tudo isso aqui e o senhor não me deu é um novilho que ele fala? Dependendo da versão, não vi. Um novilho para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Onde é que está o pai nessa hora? Exato. Porque a questão é, o senhor não me deu, a gente não fez uma festa com o senhor aqui presente. Porque a questão é, qual é a real intenção sobre o coração desse mais velho? Ele quer festejar com quem? Sendo um pouco extremista, eu acredito que, e talvez choque um pouquinho o que eu vá dizer, porque não está escrito assim, mas eu acredito que talvez não seja o caso aqui na Bíblia, mas eu acredito que é o caso de muita gente. Tá na igreja, mas queria estar no mundo. Perfeito. O irmão dele estava lá fazendo práticas erradas no mundo, mas de alguma maneira ele queria um pouco disso. Eu também queria uma parte aqui. Ele que levou a parte dele, mas eu também queria uma parte. Eu queria pelo menos um novilho. Sim. Eu também queria fazer uma festa com os meus amigos. Sim. Eu também queria poder, eu também queria. Mas esse critério de amigos, esse termo amigo no texto, ele está referindo-se ao de fora. Porque o de dentro ou é servo ou é irmão. Isso. E irmão não é aquilo que a gente escolhe, é aquilo que é nos dado. Amigos é o que eu escolho. Então ele está referindo-se especificamente a pessoas que não estão dentro da casa. Essa casa a gente sabe qual é. O pai, a gente sabe qual é. A família, a gente sabe qual é. Então quando esse termo amigos dentro desse texto está referindo-se a pessoas de fora. Que é o que o pastor está dizendo aqui. Muitas vezes eu estou aqui querendo algo, os benefícios da parte de Deus, para que eu possa usufruir com as pessoas de fora dessa casa, fora dessa família. E onde é que está? Quem são essas pessoas? Né? Hugo Lima, por favor, manifeste-se. Apesar que estamos ali já beirando ao final do nosso programa, mas então inicia já suas considerações finais aqui pro pastor. Já está acabando, já? Já sério está mesmo? acabando, falta 50 segundos. Nem li o versículo de hoje. Vai ler agora. Vai ler agora, Espero já que de repente a gente possa vir outras vezes. Não, mas isso aí não tenha dúvida. De antemão, eu já queria agradecer ao pastor Josinildo aqui que foi lá. Ele é conhecido como um voz de veludo, pastor. Não. Não, porque eu me ouço. Que muito voz bem, que. né? A gente tá tendo uma dificuldade de Ei, escutar o Vazão, meu senhor. braço. Ele Arrepiado. fez assim, eu queria agradecer o pastor. Lembrando que ele é o único Pô. que está com retorno, né? Ele olhou pra mim. É o único Pode que tá com equalizar a retorno. voz. Mas se Deus quiser, futuramente, né, Todos teremos. Deus quer e vai chegar. dê até uma consignação. Já temos o ar-condicionado, falta alguém para colocar. É só Já colocar? temos alguém para colocar. Né? Eu. Eu já falei, mas não veio.
Eu posso colocar. Não era só 50 colocar? segundos. Decida funcionar. Isso é o que isso aí? Isso aí é pra Remédio? constranger todo mundo. É hora do ligado? É remédio? constrangedor, cara. Acabou. É um martelinho. Acabou. Mas bora lá. Consideração As final, vai. considerações finais. Agradecendo aqui o pastor. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez na próxima vez agora. Sim, Próximo programa, eu acho que vai ter já ele, né? sim, sim. É isso. Temos mais um programa aí. Vai. Próximo programa. Nós iremos. Não sei qual é o dia que vai sair esse programa, porque a gente não tem dia nem hora. Temos hora, né? Porque a gente teve uma Não temos data. sequência, né? Temos uma Geralmente frequência. Com uma sequência muito. E a gente tá com alguns problemas. Então a gente vai fazer tipo parte 2, pode ser? Dar continuidade. Certo? Tira esse em cima daí. Ó. Ô, Netinho, eu quero chamar César Augusto. Faz uma falta. Uma salva de palmas para César Augusto. Tá fazendo uma falta terrível Esse aí aqui. que o Cezinha tá aqui, rapaz. Quem sabe no próximo programa? Infelizmente, viu eu. Vai, estagiário, vai. Suas considerações O finais. salário de César tá em dias? Tá tudo certinho? Tá tudo certo. Tá, o Na verdade, passo ele é alto O meu não- é sócio, ele é sócio. Então, agradecer o pastor, né? Primeiramente a Deus, agradecer o pastor pela presença, né? Como o Hugo falou. Oi? Ser um zagueiro, eu falto zagueiro, tô na pior posição também. Dá pra ver. Então, assim, queria agradecer o pastor, né? E tudo levou à graça, né? O senhor falou aí a respeito da graça. Só me remete ao versículo de Amós 5,4, né? Eu até falei aqui uma vez, né? O Senhor diz à casa de Israel, né? Buscai-me e vivei. Como o senhor falou antes aí, respondendo ao questionamento de Hugo. Questionamento não, né? Eu trouxe um texto. O senhor completou falando que a graça já está lá, né? Então, o Senhor diz à casa de Israel, buscai-me e vivei, né? Então, vou até essa graça. A graça já existe. Eu não preciso mais pagar nada, eu não preciso fazer mais nada por essa graça. Só precisa Eu só acessar. preciso acessar, né? Que se encontra também em Mateus 6,33. Ah, poxa. Buscai-me. É. Cara, por isso que eu sou. Eu fico aqui, nesse cara aqui do lado. O estagiário. O dia todinho, Pegou pô. agora. Continua sério, Eu sou né? crente, cara. Eu sou crente, meu irmão. Não, você é um cara sério. Seu pai de Helena, pô, tá doido? Bichinho, Por nada a Helena, ver com por isso. Helena. Mas vá, diga o versículo todinho, a gente quer ouvir certinho. Não, busca. Mas busca. Então, Mateus 16. Não. Mateus 6,33 fala, né? Mais buscar no reino de Deus, né? E para que as demais coisas venham a ser acrescentadas, né? Então, assim, não é uma condição, né? Deus já está informando. Busca o primeiro. É um presente dele. Eu estou te dando um presente, isso aqui você não precisa. O caminho tá Você não direcionando, precisa né? buscar isso aqui. Isso aqui já está Verdade. liberado. Muito bom, muito bom. Mas eu preciso que você acesse a minha presença, né? Boa. Eu estou ali, né? Como o senhor falou, né? Aí. Então, assim, é muito edificante a palavra de hoje, né? Eu tenho certeza que, como foi falado aqui, como foi dito, a gente brinca, mas a gente sabe que existem pessoas do outro lado realmente. A gente vai na igreja, como eu falei com o senhor no final do culto, né? Sempre é bom ter um louvor, porque tem gente que Deus não falou o culto todinho com ele. O pastor pregou perfeitamente, o louvor foi perfeito, para a glória de Deus. Mas no final, o cara tá ali ainda. E você toca aquele hinozinho, brincando ali, só você o violão. O cara foi falar no final. Deus falou com ele ali no final, através de um simples hino de 30 segundos. Ele queria ouvir só uma frase. Deus ali confirma com ele, né? Então, assim, tem pessoas que realmente precisam ouvir isso, saber que não são mais criaturas, né? Deixaram de ser criaturas para ser filhos, né? Perfeito. São herdeiros agora, né? Tem gente que realmente, que você como um servo, o sentimento de servo, você não sente mais como... Você não se sente como herdeiro. Você se sente como servo. Você vai trabalhar até o seu senhorio morrer, até o seu patrão morrer, e dali você fica já angustiado, porque se ele morrer, você não sabe para onde vai. Vou ficar sem emprego, vou ficar sem trabalho, vou ficar sem comer, né? E quando você é filho, você fica que nem Helena, né? Você descansa o coração. Se faltar hoje não falta não, porque ele não vai me deixar assim, não vai me deixar sem comer, vai me deixar com fome. Eu vou dormir hoje, amanhã vai ter comida de novo, né? Infelizmente tem até filhos que reclamam, porque tem a comida que é a mesma comida, né?
Então, assim, que nem um irmão do próprio filho pródigo, né? Então, assim, obrigado, pastor, pela palavra, né? A palavra se renova, foi uma palavra que a gente escutou até ontem, uma parte, né, dessa palavra, mas ela se repete hoje de forma sobrenatural, né? Ela se renovou, pelo menos na minha vida, né? Então, agradeço aí a palavra, primeiramente a Deus, né? E por Deus ter usado o Senhor. Amém? Amém. Pastor, fica à vontade a leitura do versículo que o senhor separou. O senhor pode fazer as considerações finais. Aí a oração ele faz também? Pode ser. Pronto. Gostou da ideia, né, Hugo? Já faz. O versículo eu vou deixar para outro dia, caso seja convidado, né? Querendo. Não, mas o senhor pode ler e depois a gente lê de novo no outro programa. É No- porque a gente tem que ter uma leitura, pelo menos de um versículo. Pelo menos um, então. É. Então, deixar para a vossa Jesus meditação. estourou. Para a vossa meditação, é isso mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. No contexto, você vai entender que esse jugo de escravidão não é do pecado que está falando, mas se voltar ao conjunto de regras e ordenanças que é a lei, que é o oposto da graça. Outro dia a gente conversa sobre isso aqui, então. Quero agradecer a todo mundo aqui, pastor Vladimir, Hugo, Neto, apesar de César não estar aqui, um abraço para César aí, pelo pessoal aí também que está nos bastidores, né, Gabi, o nome da outra menina, esqueci. Marcela. Tem a Marcela também. Anne, A que é a Anne esposa também. do Anne, que é a noiva do Hugo, né? noivo. É. Então, assim, muito obrigado a todo mundo aí pelo convite, né, pela consideração. Eu só tenho uma reclamação a fazer, foi muito rápido. Quando tava ficando bom, acabou. Não sei se esse sentimento também tá acontecendo com quem tá em casa, Tomara. né? Espero que sim. Deixa o gostinho que O gostinho, eu fiquei com esse gostinho de quero mais, mas estou muito feliz mesmo poder estar aqui. É um grande privilégio. Já assisti vocês de casa, né? E ficava, rapaz, que bacana, né? Quem sabe um dia. Aí eu quero agradecer, então, O senhor não Hugo, imagina ao o tempo convite. que o senhor vai voltar. O senhor não imagina o tempo que o senhor vai voltar. Não tem nem ideia. Pra quem, Da não tá, rapidez. pra quem não tá entendendo a brincadeira, é que Vladimir tá sempre dizendo que vai me chamar pra vir aqui. Mas na hora do convite mesmo, quem fez foi o Hugo. Agora, Porque- deixa eu perguntar, faz porque quanto eu- tempo isso, pastor? Não, Há muito tempo. É porque eu pedi. Hugo me convidou sábado, já tô aqui. Tá vendo Não, aí? eu passei. Olha. Então, eu passei o contato Em 2021. Deixa ele explicar. Eu passei o contato, até pra Anne, a nossa diretora executiva aí. Aí. Vamos ver se vai rolar, né? Vai. Se vai E eu convencer, disse, Anne, né? me faz um favor. Liga aqui foi para 3 pessoas. Foi para pro Josenildo, pro Já Vini, vai falar, já. pro Vini e para Júnior. Mas já dando uma dica aí já, ó. Enfim, aí ela ficou de Vini agendar. Júnior. Eu disse, entre em contato com eles e vê o melhor dia para eles, para que a gente possa estar juntos. Mas assim, eu quero Mas aqui- obrigado. Não, quem tem que É só uma agradecer sou eu. E é uma pessoa que é muito amada e muito respeitada por mim. É o Josenildo de muitos anos. Nós somos Realmente. conectados há muitos anos. Né? Temos Desde o uma amizade casamento. sincera. Não, muito Antes. muito Muito antes. A antes. gente era adolescente. Mas o casamento foi marcante. Eu estava presente ali eu acho que cheguei a vê-lo ainda, muito pouco, mas ainda sem namorar com tia Cleide. É bem provável. Uma coisinha ali muito. Caramba, Mas enfim. faz tempo então. Faz Então muito ele tempo. era cabeludo também, não? Hã? Ele era cabeludo Não, também? eu nunca foi. Não teve uma época. Eu cheguei mas ao muito, casar essa muito época. pequeno, né? Mas enfim. Senhoras e senhores, terminamos aqui mais uma vez o Papo na Diagonal de hoje. Uma presença em luxo daqui Não, do... agora, ó, né? do Josenildo, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu querido. E estou visitando muito, assim, praticamente todos os domingos. Estou na igreja a Casa da Graça, que fica na Barão do Souza Leão. Qual o número? 11h39. 11h39, ali às 19 horas, todos os domingos e quarta-feira. Quarta-feira é às 20 horas. São Quarta às 20 horas. domingo às 19. É uma igreja começando. Rapaz, eu quero lá visitar, quero conhecer.
Tá perfeito. Mas pra é isso. muito linda, Quero me envolver, quero participar. muito Perfeito. confortável, as pessoas te recebem Show de bem. bola mesmo. Enfim, que tem um compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho sido, de uma forma, um testemunho pessoal, tenho sido muito edificado nesses últimos. É como se realmente o evangelho, dentro do evangelho que ele se manifesta para nós sempre como uma novidade. São as boas novas. Não adianta você acreditar que uma notícia velha, não que ela seja ruim, mas o bom sempre é representado sobre o novo. E eu tenho sido edificado com essa palavra, tenho até comentado com ele, até de testemunhos pessoais do que eu tenho vivido. Amém, meu querido? Você pode nos ajudar a pregar o evangelho, compartilhando esse vídeo, compartilhando esse programa com as pessoas que vieram ao seu coração, porque possivelmente é dirigida pelo Espírito, para que elas possam ser Se inscreva no alcançadas. canal. Inscreva-se no canal, Comente. comente, Compartilhem. dê o seu like, faça o seu comentário, o comentário que você quiser, positivo ou negativo. Lembrando que se tiver comentários mais negativos do que positivos, serão apagados. A gente apaga, o Google Pra não paga nos pra gente prejudicar. não ficar. Somos democráticos sobre isso, dentro da nossa própria democracia. Então você pode falar o que você quiser, se você achou ruim, pode dizer também. A gente vai apagar de todo jeito. Que Deus abençoe tua vida. Vamos fazer a oração? O pastor faz a oração e a gente finaliza. Pastor. Já? Então vamos lá. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra, ouvir a tua voz. E a minha oração, assim, em especial é para que as pessoas que nos assistiram possam receber nas suas almas, nos seus corações, refrigério vindo do alto, Senhor. Que elas tenham as suas vidas transformadas, revigoradas, renovadas. Que em nome de Jesus, qualquer pensamento ou ideia que não venha de ti, Senhor, seja lançado fora e que elas se apeguem, se apaixonem cada vez mais Amém. por tua presença, pelo teu amor, por esse amor incondicional e que elas conheçam mais, desfrutem mais da tua graça dia após dia em suas vidas, em nome de Jesus. Também quero orar, Senhor, por essa equipe, por aqueles que não apareceram, não falaram aqui, mas estão trabalhando, por todo mundo, Pai, que se envolve, que patrocina esse programa, Senhor, financeiramente, por meio de oração, compartilhando tudo aquilo que já foi falado aqui, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Lembrando também, antes de finalizar, sobre a hamburgueria, né? Eu ia falar nisso da próxima vez que ele viesse aqui, mas a gente pode falar agora. Quer falar? Fala duas vezes. O melhor hambúrguer Do Brasil. do Brasil, velho. Pô, até que Eu eu me também- apresente eu não outro saí melhor daqui do que do ele. Brasil, né? Sabe que isso Não, tu comeu ontem? E aí? modéstia à parte, Meu sabe que isso amigo. não Não é um é exagero. outro nível, né, Isso aí velho? partiu pequenininho. Modéstia à Até parte comer não é todo, um amor. exagero. Olha ele falando, ele falando. Eu tô tentando lembrar aqui o nome do... É um amigo meu, rapaz, mas agora fugiu o nome dele. Ele tem um Insta, acho que é Sou Hamburgueiro. Ele viaja... a maioria das hamburguerias aqui em Recife, Grande Recife, e também fora de Recife. Brasil afora, viajando, experimentando os melhores hambúrgueres do Brasil. E ele já foi em mais de 200 hamburguerias pelo Brasil afora. E somente, na época que ele foi lá, uns 4 meses atrás, na nossa hamburgueria, somente parece que para 14 hamburguerias ele deu o selo Sou Hamburgueiro, que é comprovando como um dos melhores hambúrgueres que ele já comeu. E nós recebemos esse selo. Muito bem! Então, assim... Mas Então, é mais- assim, dizendo, olha, o hambúrguer de vocês está fora. Hambúrguer tão falado nas lives. Olha que- Não, mas Depois mas chega- e é Chega em patrocínio. casa, a carne, meu amigo. Assim, os outros chama gourmet, né? São gostosos, né, tal. Mas eu sei ela tão suculentazinha, rapaz. Tinha que ter uma câmera só. Nesse momento. Dando Não, mas zoom tem, agora vai aqui. estar dando zoom. Senhoras e senhores, realmente a melhor burgueria, Quem quiser melhor depois hambúrguer conhecer, que eu já California Burger. comi. E O eu já endereço, o endereço. eu posso ter. Senhores, você depois vai estar aqui nos comentários. California na Burger. inscrição. cara gosta, California velho. Burger, você Próxima pode estação procurar. Aeroporto, ali em Setúbal, Boa Viagem. Quem quiser, é só ir lá. E também no Instagram, você pode ir lá, Califórnia. @California Burger, California underline, né? underline. Recife. Mas vai estar A gente aqui mudou, mas é isso aí. na descrição, você pode ir lá
e você vai comer o melhor hambúrguer da sua vida, sem sombra de dúvida. É um patrocinador do Papo na Diagonal. Lembrando. Aê! Os primeiros 100 comentários vai lá É por visitar e sua vai conta. pagar É por o sua hambúrguer que vai conta. comer. Porque ninguém vai dar, né? Ninguém vai dar. Quem for lá, quem comentar primeiro, vai comer lá primeiro e paga. Mas se você, toda vez que você comer um hambúrguer de lá, você Mas se vai saber. for lá dizendo que assistiu o programa, a gente pensa num Dá um oferta. desconto. Oferta aí, ó. Isso aí. Muito bem. De 30, 20 e sai por 40. Porque você é um abençoador, meu querido. Amém, querido. Então, amém, Netinho. Que Deus abençoe Amém. sua vida, senhoras e senhores. Até o próximo programa, se Deus assim permitir.